Há dias em que o mundo ao nosso redor parece gritar. Notícias, pressões, prazos, conflitos, responsabilidades que se acumulam como nuvens carregadas no horizonte. O barulho externo é tão intenso que parece impossível acreditar que exista um lugar de paz capaz de sobreviver a isso tudo. Mas a Bíblia insiste em dizer que essa paz existe, não como algo que depende de um cenário perfeito, mas como uma presença silenciosa, firme, que habita no centro de quem aprendeu a cultivá-la. É sobre esse tipo de paz que Provérbios 14:30 fala quando diz: "O coração tranquilo é vida para o corpo." Essa paz não nasce por acaso, não se sustenta por distrações passageiras e não desaparece quando o vento muda. Ela é fruto de um trabalho interno, de escolhas diárias que criam um coração estável, mesmo quando tudo à volta parece instável. Salomão, com sua sabedoria, escreveu em Eclesiastes 3:1-8 que há tempo de guerra e tempo de paz. É quase como se dissesse: a vida vai passar por todas as estações e algumas delas serão inevitavelmente turbulentas. Mas há um tipo de paz que atravessa todos os tempos. Uma paz que não precisa esperar que a tempestade passe para existir. Ela pode estar presente no meio da guerra, no meio das incertezas, no meio dos ventos contrários. Essa é a paz que não depende do cenário. Daniel é talvez uma das imagens mais fortes desse conceito. Vivendo em um exílio forçado, longe de sua terra, longe de tudo o que conhecia, ele se manteve firme. 3 vezes ao dia, abria as janelas em direção a Jerusalém e orava, mesmo sabendo que havia um decreto de morte contra ele. Não era uma demonstração de imprudência, era disciplina. Era o compromisso de manter viva a sua conexão com Deus acima de qualquer pressão externa. Daniel não esperou um tempo mais seguro para cultivar paz. Ele a cultivou dentro de um tempo perigoso. E é isso que o método antigo nos ensina. Ele não é um atalho, nem um amuleto, nem uma fórmula mágica que elimina problemas. Ele é um conjunto de hábitos e posturas bíblicas testadas ao longo de séculos, que moldam o coração para que, independentemente do que acontece lá fora, haja firmeza aqui dentro. E essa firmeza não é frieza, não é indiferença, não é falta de sensibilidade. É a serenidade de quem encontrou um alicerce que não cede, mesmo quando a terra treme. A paz que não depende do cenário começa no lugar mais íntimo da alma. É ali que ela é cultivada, é ali que ela cresce, e é ali que ela se torna uma força capaz de atravessar qualquer tempo. E é justamente essa jornada que vamos explorar, passo a passo, até que cada parte dela esteja tão viva em você quanto esteve em Daniel, no exílio, ou em qualquer pessoa que já experimentou a tranquilidade que só Deus pode dar. Cuidado com a falsa paz que vem da negação. Há um tipo de paz que não é paz. É silêncio, mas não serenidade. É ausência de movimento, mas não descanso. É a calmaria que existe apenas porque os olhos estão fechados para a realidade. Provérbios 27:12 diz: "O prudente vê o perigo e se esconde." É uma imagem simples, mas profunda. A prudência não ignora a tempestade, mas sabe onde se proteger dela. Já a falsa paz prefere acreditar que, se não falarmos sobre o problema, ele desaparecerá sozinho. É como uma casa construída à beira-mar que não reforça suas fundações porque naquele momento o mar parece calmo. Negar a realidade pode até oferecer um alívio passageiro, mas é um alívio frágil. É como cobrir os olhos e acreditar que, porque não vemos a tempestade, ela deixou de existir. Mas a tempestade continua lá, avançando. E quando ela finalmente chega, encontra um coração despreparado. A paz verdadeira não vem de ignorar o que é difícil, mas de enfrentar o que é real, com um espírito firmado na verdade e na presença de Deus. Há pessoas que confundem fé com negação, como se confiar em Deus fosse sinônimo de não reconhecer o perigo. Mas a fé madura reconhece o perigo e ainda assim decide confiar.
Daniel sabia do decreto que o condenava à morte se orasse a Deus. Ele não se enganou achando que as ameaças eram falsas. Ele viu o perigo, reconheceu a gravidade, mas sua paz estava enraizada em algo que o perigo não podia destruir. A falsa paz é como um remédio que anestesia a dor, mas não trata a causa. A verdadeira paz é como uma cura que, ainda que dolorosa em alguns momentos, fortalece o corpo para que ele se mantenha firme no futuro. Negar não é proteger-se, é expor-se ainda mais. A verdadeira proteção está em ver com clareza e, a partir daí, decidir onde e como se posicionar. Essa é a paz que permanece, porque não depende de ilusões para existir. Ela é fruto da lucidez, da prudência e da confiança. Uma paz que olha nos olhos da tempestade e ainda assim permanece estável. O segredo de cultivar um coração ancorado no temor do Senhor. Há uma estabilidade que não nasce de circunstâncias favoráveis, mas de raízes profundas no temor do Senhor. Provérbios 19:23 afirma: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Esse temor não é medo paralisante, mas reverência viva. É a consciência constante de que Deus é real, soberano e digno de total confiança. É viver sabendo que sua presença é mais definitiva do que qualquer ameaça. Quando o coração se ancora no temor do Senhor, ele deixa de ser refém das mudanças externas. O mundo pode oscilar, os ventos podem soprar de todas as direções, mas a alma permanece segura. É como uma árvore junto a um rio profundo. Mesmo quando o clima é árido, suas raízes encontram a água escondida e ela não seca. Assim é a vida de quem começa o dia se lembrando de quem está no controle e termina a noite entregando a ele as preocupações. A paz verdadeira não se constrói no momento da crise. Ela é cultivada antes, nos dias comuns, na rotina silenciosa em que a alma aprende a descansar em Deus. É por isso que decisões tomadas com pressa, sem buscar sua direção, raramente produzem frutos de paz. O temor do Senhor nos ensina a não agir apenas pela urgência do momento, mas pela certeza de que há um caminho certo e que esse caminho é revelado quando nos inclinamos para ouvir sua voz. Daniel é um retrato vivo dessa verdade. No exílio em terra estrangeira, cercado de pressões e ameaças, ele não se guiava pelo que via, mas pelo que sabia. E o que ele sabia era simples e inabalável. Seu Deus era digno de ser adorado e obedecido acima de qualquer ordem humana. Essa convicção não nasceu no dia do decreto de morte. Ela já estava ali, firmada, porque o seu coração estava ancorado na reverência ao Senhor. O temor do Senhor é o que transforma a fé em estabilidade e a confiança em segurança. Ele molda nossa maneira de ver o mundo, filtra nossas decisões e nos preserva da ansiedade que devora por dentro. Quem vive nessa reverência aprende a descansar, não porque tudo está calmo, mas porque sabe que Deus permanece no trono, porque a disciplina diária é mais eficaz que orações emergenciais. A paz que resiste às tempestades não se improvisa no momento do vendaval. Ela é o resultado de uma construção silenciosa, dia após dia, nos bastidores da vida. Eclesiastes 11:6 nos lembra: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Essa constância, mesmo sem sinais imediatos de retorno, é o que cria a força interior capaz de sustentar a alma quando tudo à volta se agita. Daniel nos mostra isso com clareza. Sua vida de oração não era reativa, mas preventiva. Ele não começou a orar 3 vezes ao dia quando recebeu a notícia da proibição. Ele já o fazia muito antes. Essa regularidade construiu nele um alicerce que o manteve inabalável, mesmo quando a ameaça de morte se tornou real. A paz que ele carregava não foi fruto de um clamor urgente, mas de uma intimidade cultivada em dias comuns. Muitos vivem na lógica da oração emergencial.
buscando Deus apenas quando a dor aperta ou quando o medo aperta o peito. Mas a sabedoria bíblica aponta para outro caminho, o de semear constantemente, mesmo quando não vemos germinar. É na constância e não na pressa que a fé amadurece e a confiança se torna natural. Disciplina diária é mais que hábito, é um ato de amor e de confiança. É escolher todos os dias alimentar o espírito antes que a alma tenha fome desesperada. É como quem abastece a lâmpada de azeite antes que a noite chegue, garantindo que a luz não se apague no momento em que mais for necessária. Esse é o método antigo que atravessa gerações. Buscar a Deus não apenas como solução de emergência, mas como fonte de vida constante. É nessa regularidade silenciosa que a paz verdadeira se enraiza, tornando-se tão parte de nós que, quando a crise vier, ela não nos encontrará despreparados. A importância de filtrar vozes e notícias que alimentam inquietação. Nem toda informação merece lugar no coração. Provérbios 4:23 nos alerta. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é mais que proteger sentimentos. É proteger a fonte de onde brota a nossa paz, a nossa fé, a nossa esperança. Quando nos expomos, sem filtro, a vozes que semeiam medo, indignação ou desespero, abrimos brechas para que a inquietação se torne residente permanente. A paz verdadeira não nasce em um solo poluído. É como um poço de água limpa que, se contaminado, perde sua pureza. Uma mente constantemente alimentada por notícias alarmantes, comentários negativos e previsões sombrias dificilmente terá descanso. O que entra pelos nossos olhos e ouvidos molda a atmosfera interna. E essa atmosfera, silenciosamente, dita a qualidade das nossas decisões e reações. Daniel, no exílio, vivia cercado por decretos hostis, intrigas políticas e ameaças veladas. Ainda assim, ele filtrava o que deixava entrar. Sua atenção estava voltada para a voz de Deus e para as escrituras que ele conhecia. Ele não ignorava a realidade ao redor, mas não permitia que ela ditasse o tom de sua alma. O que governava seu interior era mais forte que qualquer voz externa. Filtrar não é viver alienado, é escolher prioridades para o coração. É como fechar as comportas para que a água do rio, mesmo agitada pela tempestade, não transborde e destrua as margens. É selecionar com consciência quais palavras, imagens e ideias terão autoridade para moldar nossa visão. A paz que dura nasce desse cuidado constante. Quem guarda o coração guarda também a clareza. E quem mantém clareza no meio do caos é capaz de atravessar dias turbulentos sem perder o eixo. Essa é a sabedoria prática que o método antigo nos ensina. Vigiar o que alimenta a alma para que, mesmo em tempos de ruído, ela permaneça silenciosamente ancorada. O erro invisível de tentar controlar o incontrolável. Há uma exaustão silenciosa que nasce quando a alma tenta segurar o que não lhe pertence. Eclesiastes 8:17 declara que o ser humano não é capaz de compreender plenamente tudo o que Deus faz. Há mistérios que não se explicam e caminhos que não se revelam antes do tempo. Quando insistimos em dominar aquilo que está além da nossa responsabilidade, carregamos pesos que não foram feitos para os nossos ombros. O controle excessivo é como tentar comandar o mar. Por mais que se grite às ondas ou se faça força contra o vento, o curso das águas não muda. Mas o remo nas nossas mãos, esse sim, pode ser usado para conduzir o barco. Há coisas que pertencem a Deus e há coisas que pertencem a nós. Confundir esses territórios é perder a paz. Daniel viveu isso na pele. Ele não podia mudar o decreto que o condenava por orar, mas podia escolher manter sua devoção. Não controlava as intrigas da corte, mas controlava a sua postura diante dos reis. E essa clareza de saber o que é seu para agir e o que é de Deus para entregar,
preservou seu equilíbrio no meio de tempestades políticas e espirituais. A paz nasce quando aprendemos a soltar o que é incontrolável e a segurar com firmeza o que está em nossas mãos. É como um navegante que aceita a força do vento, mas ajusta as velas para avançar. Esse discernimento não elimina as dificuldades, mas impede que a alma se desgaste lutando batalhas erradas. Há uma serenidade poderosa em confiar que Deus está nos bastidores, governando o que não vemos. E quando essa confiança se torna hábito, o coração encontra descanso, não porque tudo se resolveu, mas porque já não precisa mais resolver tudo para ter paz. O valor da mansidão como força em tempos de pressão. Provérbios 15:1 nos lembra que a resposta branda desvia o furor. E é nesse simples, porém profundo princípio que a mansidão revela sua verdadeira força. Não se trata de fraqueza ou passividade, mas de domínio próprio. A mansidão é a firmeza que se mantém de pé, mesmo quando a tempestade empurra em todas as direções. É a calma que não se deixa arrastar pelo impulso da ira ou pelo peso da provocação. Em tempos de pressão, a tentação de reagir com dureza é grande. O ambiente ao redor incendeia, as palavras se tornam afiadas e cada gesto parece um convite à guerra. Mas a mansidão atua como um escudo invisível. Ela desarma ataques não porque ignora o conflito, mas porque escolhe vencê-lo por outro caminho. É a estratégia de quem sabe que a energia gasta em brigas pode ser investida em preservar a própria paz. Daniel é mais uma vez o retrato vivo dessa virtude. Cercado de reis, decretos injustos e intrigas mortais, ele nunca usou a violência como resposta. Falava com respeito, mesmo diante de autoridades que poderiam destruí-lo. Sua firmeza vinha acompanhada de cortesia, e isso abria portas que a agressividade jamais abriria. Ele entendeu que a mansidão não enfraquece a verdade. Ela a potencializa, porque retira do adversário a justificativa para o ataque. A mansidão transforma a atmosfera. Uma resposta suave pode interromper o ciclo de ofensa. Um tom calmo pode impedir que um conflito se torne uma guerra. E essa habilidade é especialmente valiosa quando tudo parece pronto para explodir. A mansidão não é apenas uma escolha de postura. É um posicionamento espiritual. É a decisão consciente de carregar a paz por dentro e derramá-la para fora, mesmo quando o mundo espera um contra-ataque. No fim, quem escolhe a mansidão em tempos de pressão descobre algo precioso. A verdadeira força não está em quem vence gritando mais alto, mas em quem permanece firme sem perder a serenidade. É essa força silenciosa que sustenta a paz, mesmo quando o caos tenta reinar. Transformar gratidão em escudo contra a ansiedade. A ansiedade se alimenta do que ainda não chegou, do que não foi resolvido, do que ainda é incerto. Ela cresce nos espaços vazios da espera e se fortalece no foco constante sobre o que falta. Mas a gratidão atua como um contra-ataque silencioso, mudando o foco para aquilo que já está presente, para o que já foi provido, para as pequenas e grandes evidências de que Deus já esteve e ainda está no controle. Eclesiastes 6:9 declara: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. É um convite para viver com os pés firmes no presente, desfrutando o que está diante de nós, em vez de sermos arrastados por um desejo incessante do que está distante. A gratidão nos ancora, como um barco que permanece seguro, mesmo quando as ondas ao redor tentam puxá-lo para longe. É esse ato deliberado de reconhecer o bem já recebido que fortalece o coração contra o medo do que pode vir. Essa prática não significa negar os desafios ou fingir que as dificuldades não existem. Pelo contrário, é encará-las de pé, mas escolhendo não permitir que elas sejam a única lente pela qual enxergamos a vida. É dizer: sim, existem problemas, mas também existem bênçãos. Sim, há incertezas, mas também há evidências diárias da fidelidade de Deus. Imagine um barco em alto mar,
prestes a enfrentar uma tempestade. Se ele não estiver bem ancorado, será levado pelas correntes. Assim é o coração que não pratica a gratidão. Fica à mercê das notícias ruins, das expectativas frustradas e das comparações. Mas quando a gratidão é cultivada, o coração encontra estabilidade e a ansiedade perde força, porque a mente não se ocupa apenas com o amanhã, ela se alimenta do hoje. Essa escolha de manter os olhos atentos ao que já temos é mais do que um exercício emocional, é um ato espiritual. É reconhecer, todos os dias, que há motivos para louvar e confiar, mesmo em meio às pressões. E com o tempo, esse hábito se transforma em um escudo invisível, capaz de proteger a paz interior contra os ataques constantes da ansiedade. Como a esperança fundamentada sustenta a paz a longo prazo. A paz verdadeira não sobrevive apenas de momentos de alívio temporário. Ela é sustentada por algo mais profundo, algo que não vacila com o vento das circunstâncias. Essa base é a esperança fundamentada, aquela que não se ancora em desejos passageiros, mas em promessas eternas. Provérbios 23:18 nos lembra: porque certamente haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Aqui, não se trata de um otimismo ingênuo que espera o melhor sem razões sólidas. É a convicção de que, independentemente do cenário, Deus permanece fiel e que seu plano é maior do que qualquer interrupção momentânea. A diferença entre a esperança bíblica e o simples otimismo é como a diferença entre uma casa construída sobre a rocha e uma sobre a areia. O otimismo pode sorrir para o futuro, mas desmorona quando as ondas chegam. Já a esperança fundamentada sabe que as ondas virão, mas confia que a rocha permanece firme. Essa certeza molda o coração para permanecer sereno, mesmo quando o presente parece incerto. Ter paz sustentada pela esperança é como caminhar por um vale escuro com uma luz na mão. O vale ainda existe, as sombras ainda cercam, mas a luz aponta a direção, e a certeza de que há saída impede o pânico. Assim foi com tantos homens e mulheres de fé. Eles não se apoiaram apenas no que viam, mas no que sabiam ser verdadeiro sobre o caráter de Deus. Quando lembramos das promessas, quando revisitamos histórias de livramento, quando registramos testemunhos pessoais de provisão e cuidado, fortalecemos as colunas internas que mantêm a paz erguida. É como se cada lembrança se tornasse um tijolo a mais nessa construção, tornando-a resistente ao desgaste do tempo e às tempestades inesperadas. A esperança fundamentada é o que impede que a paz seja apenas um visitante passageiro. Ela a transforma em uma moradora permanente, mesmo que a casa da vida esteja cercada por barulhos e ventos fortes. E quando essa esperança se alimenta continuamente da palavra e das experiências de fidelidade de Deus, a paz deixa de ser um esforço e se torna um estado natural do coração. Paz como fruto cultivado, não prêmio acidental. A paz que Deus oferece não é um prêmio que se ganha por sorte ou acaso, nem uma pausa momentânea no meio da guerra. Ela é fruto de um cultivo diário, silencioso e intencional. É regada pela confiança, nutrida pela esperança e protegida pela disciplina espiritual. Não é ausência de problemas, mas a presença de uma firmeza interior que não se abala diante das marés. Provérbios 3:5-6 nos lembra que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança é o alicerce invisível que sustenta a paz, mesmo quando as notícias, as circunstâncias e as vozes ao redor insistem em anunciar tempestade. Daniel permanece como um retrato vívido dessa serenidade inabalável. Cercado por ameaças, longe de sua terra, vivendo sob ordens de reis pagãos, ele não perdeu o centro. Seu segredo não estava em controlar o que acontecia ao redor, mas em se manter fiel ao que acontecia dentro. Oração constante, integridade inegociável e esperança que atravessa o tempo.
Essa paz não é improvisada no dia mau. Ela é construída muito antes, nos dias comuns. Ela nasce das escolhas pequenas, filtrar o que entra no coração, buscar conselhos corretos, manter hábitos espirituais firmes. E quando a turbulência chega, ela encontra um coração já treinado para permanecer firme. O método antigo ainda funciona porque ele não trata apenas dos sintomas da ansiedade ou do medo, mas das raízes que os alimentam. Ele lida com o que sustenta o coração, não apenas com o que distrai a mente. Quem decide cultivar essa paz, descobre que não precisa esperar que o mundo mude para descansar. Descobre que a verdadeira mudança começa dentro e que esse é o lugar mais seguro para construir.